Bem, amigo, estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo das exatas, muito bem-vindo a essa aula de matemática onde nós vamos resolver as últimas provas da ESA. Olha só, é isso mesmo. Quando a gente está se preparando para um concurso de qualidade, é importante que a gente resolva as últimas questões, as últimas provas, para poder a gente entender como pensa essa banca. Para a gente entender se as questões são fáceis, médias, difíceis, se a linguagem das questões elas são bem diretas ou ele costuma enrolar o enunciado, e isso te dá uma capacidade de fazer uma prova com muito mais segurança, já sabendo quais são os assuntos que mais caem, quais são os assuntos que caem, mas eles caem raramente. Então é importante você entender. Inclusive, às vezes tem alguns assuntos que passam anos sem aparecer, mesmo estando no edital, e passam muito tempo sem aparecer numa prova. Então, por isso, é importante conhecer essas últimas questões, tá bom? Então, vem comigo, nós vamos conversar bastante sobre as resoluções dessas questões, sobre dicas, sobre técnicas que você vai aprender como resolver prova de maneira rápida, de maneira prática. Então, sem mais delongas, vem comigo que aqui você sabe, é pouco papo e só sucesso. Bom, na prova de 2020, tivemos uma questão muito boa que fala sobre razão e proporção. Determine a distância real em quilômetros entre duas cidades que se encontram a 18 milímetros de distância em um mapa cuja escala é de 1 para 5 milhões. É importante você entender o que é que significa isso quando você tem uma escala que tem lá 1 para 50. O que quer dizer aquele 1 para 50? 2,50. Significa que cada 1 centímetro do papel vale 50 centímetros de verdade. Que cada 1 metro do papel são 50 metros de verdade. Então, quando eu digo escala de 1 para 200, significa que cada 1 centímetro do papel são 200 centímetros de verdade. Então, o tamanho real é 200 vezes maior. Pedro, mas eu tenho que usar centímetro? Não. O que eu coloco, quando eu coloco a escala de 1 para 200, significa que cada uma unidade, se for milímetro, 1 milímetro vale 200 milímetros. Se for 1 metro vale 200 metros. O importante é estar na mesma unidade. Note que essa questão, ele falou sobre 18 milímetros de distância. Bom, como eu tenho 18 milímetros, o que é que eu vou fazer? Quando eu digo que é 1 para 5 milhões, esse 5 milhões, ele está em quê? Ele está em milímetros também. Significa que 1 milímetro que está no papel valem 5 milhões de milímetros. Ah, Pedro, entendi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, se eu andar 1, 2, 3 casas, lembre-se que tudo que tem mili quer dizer 1000. É 1000 vezes menor que o metro. Então, 1 milímetro está para 5 milhões de milímetros. Lembre que na unidade de medida nós temos metro, decímetro, que é 1/10 do centímetro, ou 1/10 do metro, centímetro, que é 1/100º do metro, e o milímetro, que é 1/1000º do metro. Então, por isso que se eu andar 1, 2, 3 casas para a esquerda, eu vou estar em metros. Então, eu poderia até dizer assim, ó, que cada 1 milímetro do desenho são 5.000 metros reais. Ah, Pedro, entendi. Mas ele na questão está perguntando quantos quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Lembre-se que aqui eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, se eu andar mais 1, 2, 3 casas, eu vou ter o quê? Quilômetro. Então, eu posso dizer que cada 1 milímetro do desenho são 5 quilômetros reais. Lembre-se que tudo que tem K significa o quê? 1000. Então, 5 quilômetros, né? 5 quilômetros, 5.000
metros e 5 milhões de milímetros, tá bom? Então agora eu tenho a escala de que cada 1 milímetro que está no papel são 5 quilômetros. Então, quantos seriam 18 milímetros? É isso que a questão pergunta. Ah, Pedro, agora fica fácil. Então, se 1 milímetro são 5 quilômetros, 18 milímetros, 18 vezes 5, 90 quilômetros. Então, cada 18 milímetros vão ser exatamente 90 quilômetros, resposta item B de bola. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Bom, você percebe que uma questão dessa é uma questão fácil, uma questão rápida, mas que ela envolve a teoria. Você tem que ter o conhecimento. Você percebeu também que eu fiz tudo de maneira aritmética, ou seja, sem precisar montar equações. Pedro, o que é uma solução aritmética? Aritmética é toda vez que eu só uso as operações básicas da aritmética. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, sem a necessidade de montar equações. Quando eu tenho que montar uma equação, um sistema, função, quando eu uso letra para representar número, eu tenho uma solução algébrica. Então, álgebra é quando você usa letra para representar os números. E aritmética é quando eu uso apenas as operações básicas da aritmética, tá bom? Vem comigo para outra questãozinha bem bacana, uma questão de progressão. Ora, nessa questão nós temos assim: se 40, x, y e 5 é uma progressão geométrica de razão Q, e eu sei que o Q, 8 menos A e 7 meios, é uma progressão aritmética. Determine quanto é o valor de A. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui inicialmente? Vem comigo, olha só. Aqui eu tenho uma progressão geométrica. E o que é que acontece na progressão geométrica? Eu saio multiplicando constantemente por um mesmo número. E esse número é o que a gente chama de razão. A razão da PG é justamente esse número que eu vou multiplicando. 40 vezes Q dá o X, vezes Q dá o Y, vezes Q vai dar o 5. Então, olha só o que acontece. Eu sei que na minha progressão, eu sei que o AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, o A4, que é o quarto termo, é o A1 vezes Q elevado a 3. Note que isso aqui eu não precisava nem montar a equação. Ó. Quem é o A4, o quarto termo? 5. Note que ele é igual ao A1, que é 40, e eu multipliquei o Q 3 vezes. Ó. 40 vezes Q, vezes Q, vezes Q. Eu multipliquei o Q 3 vezes Q, vezes Q, vezes Q. Por isso que dá Q ao cubo. Ah, Pedro, entendi. Então, Q ao cubo, o que é que vai acontecer? Cuidado, ó. Se eu passar o 40 para lá dividindo, vai ficar 5 sobre 40. Às vezes a gente sem querer faz 40 dividido por 5, dá 8. E quer simplesmente botar o 8 aqui, mas o 40 ele vai ficar no denominador. Atenção, nesse caso, simplificando, vai dar 1 sobre 8. E 1 sobre 8, o que é que eu vou fazer? Vou tirar a raiz cúbica. Se eu sei que Q elevado ao cubo é 1/8, quem é a raiz cúbica de 1/8? A raiz cúbica de 1 vai dar 1. E a raiz cúbica de 8 vai dar 2. Portanto, eu tenho um Q igual a 1/2. Se o Q é igual a 1/2, agora eu vou trazer aqui para a minha progressão aritmética, em que ele diz que o primeiro termo da minha progressão aritmética era 1/2, que é 1/2, por quê? Porque é o Q. O segundo termo é 8 menos A, que ele não disse quem era. E o último termo, quem é? 7 meios. Ele falou que esses três termos estão em PA. É interessante você lembrar que sempre que eu tenho três termos em PA, o termo do meio, ele é a média aritmética dos dois da ponta. Então, se eu pegar o primeiro termo mais o último termo, somar e dividir por 2, ele vai ter que dar exatamente o termo do meio. E no caso, o termo do meio aqui é exatamente o 8 menos A. Então, se eu pego o primeiro termo, que é 1/2, somo com o último termo, que é 7/2, somo
e divide por 2. Então, sempre que eu tenho uma PA, acontece isso. Note que 1 meio mais 8 meios, quanto é 1 meio mais 8 meios? Olha isso, 1 meio mais 7 meios, 8 meios. 8 meios é exatamente o quê? 4. 4 dividido por 2, que vai dar 2. Aqui eu tenho 1 meio mais 7 meios, dá 8 meios. E 8 meios, 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2, 2. Nesse caso, o A vai dar igual a 6. Resposta correta, item B de bola. Tá aí a minha resposta da questão. Bacana, não é? Muito legal uma questãozinha como essa, que a gente tem como resolver muito rapidamente. Outra questão boa, outro assunto que cai sempre é geometria. Sempre questão de geometria plana, questão de geometria espacial e questão de geometria analítica, né? Às vezes nós temos provas que tem 2 questões de geometria plana. Como a prova ela procura tentar equilibrar e colocar todos os assuntos, normalmente aparece uma de geometria plana, uma de geometria espacial e uma de geometria analítica. Então vem comigo para essa questão que diz assim: a área da superfície de uma esfera é 144 centímetros quadrados. Bom, quando a gente tem uma esfera, a área da região da esfera, quer dizer, quando a gente fala da área da esfera, é a área da capa, dessa parte da superfície da esfera. Você lembra como é que é a fórmula? 4πr ao quadrado, tá bom? Então, a área da superfície da esfera é 4πr ao quadrado. E ele disse que essa área era igual a 144π. Bom, aqui vai ficar fácil, porque o π vai cancelar com esse π, e eu tenho aqui r ao quadrado igual a 144 dividido por 4. A metade de 144, 72, e a metade, 36. Portanto, o raio da minha esfera será de 6 centímetros. Aí ele pede logo em seguida o volume da esfera. Bom, o raio da esfera acabamos de descobrir que é 6, e o volume, você lembra a fórmula do volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Então, 4/3 de π. Às vezes, na prova, ele diz quanto é que eu devo colocar no valor de π. 3,14, ou às vezes ele pede só 3,1, ou até mesmo só 3, depende do nível de arredondamento que ele coloca. Então, πr ao quadrado. Nesse caso, o raio é 6 ao cubo, né? πr ao cubo, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vamos fazer a continha. Nesse caso, vai ficar volume da esfera é igual a 4/3 de π, o 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, como é que eu faço essa conta de cabeça rápido? Ao invés de fazer da conta normal, você faz 3 vezes 6, 18, é 180. 6 vezes 6 dá 36, se eu somar dá 216. Então isso aqui vai dar 216. Ok? Esses 216 dividido por 3, né? 216 dividido por 3 vai dar 72. E 72 vezes 4, 288. Bom, na hora que a gente está na prova, é interessante assim, você entender que esse número aqui, 72, ele termina em 2, e aqui eu tenho 4. Como eu sei que 2 vezes 4 dá 8, então a minha resposta, obviamente, tem que terminar em 8. E observe que o único item que termina em 8 é justamente o item certo, que é 288. Espera aí, Pedro, repete essa dica aí que eu quero entender melhor. Bom, eu tinha que fazer essa conta, 4 vezes π vezes 6 ao cubo vezes 3. Então, o que que eu posso até pensar na hora da prova?
eu tenho que fazer essa conta, 6 vezes 6 vezes 6. Eu sei que 6 vezes 6 dá 36. E eu sei que, como aqui é 36 e 6 vezes 6 é 36 de novo, então eu já sei que essa resposta aqui, 6 vezes 6 vezes 6, necessariamente vai terminar em 6. Quando eu dividir 6 por 3, vai dar 2. Então eu já sei que a minha resposta é um número que termina em 2 vezes 4. Como 4 vezes 2 dá 8, então eu já sei que a minha resposta obrigatoriamente termina em 8. Essa é uma técnica diferenciada para você ganhar tempo e, sem querer, às vezes a gente pode errar uma conta, então é uma maneira de verificar. Se você está falando que é 6 vezes 6 vezes 6, 6 ao cubo, eu sei que 6 vezes 6 é 36, termina em 6. Como 6 vezes 6 vai dar 36 de novo, eu já sei que essa resposta, 6 vezes 6 vezes 6, termina obrigatoriamente em 6. É tanto que deu 216. Quando eu pegar o 216 e dividir por 3, eu já sei que vai dar um número terminado em 2. E um número terminado em 2 vezes um número 4 vai dar um número terminado em 8, o que me já leva diretamente para o item B de bola. Massa, né? Bacana. Bom, vem comigo aqui para essa questão bonita que nós vamos fazer de geometria plana. A água utilizada em uma residência é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água localizada a 60 metros de distância da bomba. Os ângulos formados pelas direções bomba, caixa d'água e residência formam 60 graus. É exatamente esse ângulo aqui, 60 graus. Bom, e a residência, a bomba e a caixa d'água formam um ângulo de 75 graus. Está aqui o ângulo de 75 graus, conforme mostra a figura abaixo. Para bombear água do mesmo ponto de captação diretamente para a residência, quantos metros de tubulação são necessários? Veja que eu tenho um triângulo que um dos ângulos é 60, o outro é 75. Como eu sei que 60 mais 75 dá 135, implica que esse ângulo aqui que está faltando tem que ser um ângulo de quanto? 45 graus, concorda? 45 mais 60 dá 105, mais 75, 180. Porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Bom, e agora, o que eu faço? Existe uma relação que você tem que saber, que é o seguinte: quanto maior for o ângulo, maior será o lado oposto a esse ângulo. Se você tem um ângulo de 45 graus, por exemplo, um de 60 e um de 75, não tenha dúvida, oposto ao ângulo de 45 graus, como ele é o menor ângulo, vai ficar o menor lado. E oposto ao ângulo de 75 graus, que é o maior ângulo, obviamente vai ficar o maior lado desse triângulo. Você sabia isso? Disso? Nesse caso, nós temos a famosa lei dos senos, que permite fazer essa relação, porque o ângulo também acontece a mesma coisa. Quando o ângulo está entre 0 e 90, quanto maior o ângulo, maior vai ser o seno desse ângulo. Então existe uma relação direta, que o lado oposto, o lado de um triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, isso é sempre constante em um triângulo. Vai me dar a seguinte relação. Note que aqui eu tenho o lado x, e ao oposto ao x eu tenho o ângulo de 60 graus. Então eu posso dizer que o x está para o seno de 60 graus, assim como, observe que oposto ao lado de 60 metros está o ângulo de 45 graus. Então, 60 metros está para o seno de 45 graus. E eu ainda posso dizer que, se eu chamar isso aqui de y, por exemplo, eu posso dizer que esse lado y está para o seno de 75. Isso aqui é o que a gente chama de lei dos senos, tudo bem? Bom, mas no caso esse lado y não me interessa.
eu vou criar uma relação aqui apenas entre esses dois. X é o que eu quero, que é a distância da residência ao rio. X está para o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. E 60 está para seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? X, vamos isolar, vai ficar quem? 60 vezes raiz de 3 sobre 2 e embaixo raiz de 2 sobre 2. Aqui em cima eu tenho eu tenho sobre 2 e aqui eu tenho sobre 2. Eu posso simplificar. Pedro, eu podia ter simplificado aqui logo? Com certeza você já poderia ter simplificado. Bom, então o que eu faço agora nesse momento? Eu vou multiplicar por raiz de 2 embaixo e raiz de 2 em cima para racionalizar. Eu não posso deixar raiz embaixo. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, eu multipliquei por raiz de 2 justamente para desaparecer a raiz do denominador. Dividindo aqui, nós temos 30 raiz de 6. Minha resposta é 30 raiz de 6. Mas não tem esse item 30 raiz de 6. Por quê? Porque ele já disse para a gente, se necessário, nós deveríamos usar, no lugar da raiz de 6, 2,4. Opa! 30 vezes 2,4 dá exatamente 72. Então, 72 metros é a distância que eu queria. Bom, mas vamos fazer o seguinte? Lembra que eu falei que o objetivo, na hora que a gente pega uma questão de prova, é muito importante a gente aprender a julgar as coisas antes de resolver. Antes de eu fazer a solução da questão, eu poderia ter já ido de cara e julgado essa questão. Você lembra que eu falei que todo triângulo, oposto ao menor lado, está sempre o menor ângulo, oposto ao maior lado, está sempre o maior ângulo. Lembra disso? Então, o que vai acontecer? Bem aqui eu tenho 60 metros. E esse ângulo aqui é um ângulo de 45. Esse aqui é um ângulo de 60, é um ângulo maior. Então, oposto a um ângulo maior, tem que estar um lado maior. Então, era óbvio e evidente que esse resultado aqui tinha que ser obrigatoriamente maior do que 60. Note que o item A disse 12,5, absurdo. O outro 35, menos de 60. O outro 21, o outro 28. Só eliminando os itens já dava tranquilamente para eu matar que a resposta só podia ser, obviamente, necessariamente, o item B. Porque o óbvio, meu jovem, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. E eis que estamos aqui, meu caro alfartano, minha querida alfartana, preparando você rumo ao seu sucesso. Vem com a gente. Bom, vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. Um ponto P de um sistema de coordenadas cartesianas pertence à reta y igual a x menos 2, ou seja, uma reta do primeiro grau, uma função afim. Sabe-se que o ponto P é equidistante do eixo das ordenadas e do ponto Q, 16, 0. Dessa maneira, um possível valor para as coordenadas de P é... Note que nós temos um sistema cartesiano, um sistema XY, e uma reta y igual a x menos 2. Professor, por que você sabe de cara que essa é a reta? Por dois motivos. Primeiro, porque ela... Veja que, bem aqui, quando x é 0, sobra menos 2. Então, menos 2 eu já sabia de cara que era esse ponto aqui onde ele corta o eixo y. Quando x é 0, é só você colocar, ó. Quando x é 0, isso aqui some, sobra menos 2. Ó. Quando x é 0, vai dar quanto? Menos 2. Então, isso é muito rápido da gente perceber. Outra coisa que é importante é ver que o coeficiente angular, o m, é 1. E aí vem uma ideia muito simples. Quanto maior o coeficiente angular, maior a inclinação da reta. Quando é igual a 1, vai dar 45 graus. Então, quando você tem um coeficiente angular 2, mais inclinado, 3, 4, quanto maior o coeficiente angular? Então, dava para a gente já perceber que era uma reta crescente. Outra coisa é você também entender que quando o x
é igual a 2, o resultado do y é zero, é o contrário. Ó. Aqui é o chamado zero da função, quando a gente fala isso aqui, analisando pelo ponto de vista da função. Quando o x é igual a 2, o y é igual a zero, tá bom? Então, a reta aqui claramente crescente, uma reta crescente, coeficiente angular igual a 1, e ele corta ali no menos 2. Bom, o que ele está querendo? Ele está querendo encontrar a coordenada de um ponto P que ele está equidistante. Professor, o que é equidistante? O nome está dizendo equi, quer dizer igual. Equidistante a uma mesma distância do P até esse pontinho aqui, que é o ponto que a gente vai chamar de ponto Q, que é o 16, 0, até e a distância de P até o eixo Y. Então ele diz que essas duas distâncias são iguais. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse valor aqui, que eu não sei, eu desconheço, de K. E automaticamente esse K, sendo substituído bem aqui no X, olha só, Y vai ser igual a K menos 2. Então o Y aqui é K menos 2, claro. Porque esse ponto aqui é um ponto que pertence à reta Y igual a X menos 2. Ah, outra coisa interessante. O item que a gente vai marcar, claro que se o item A diz que se o X for 8, olha só, 8 menos 2, 6, já não pode ser o item A, tá errado. Bem simples. Se a resposta for o item B, ele está dizendo que é o ponto 10, 8. Ó. Se aqui for 10 menos 2, 8. Bate. Se for o item C, 9. 9 menos 2, 7. Pode ser. 12 menos 2, 10. E o item E também não pode, porque se o X for 7, 7 menos 2 daria 5. Então, de cara, eu já elimino. E é isso que eu quero que você tenha sempre em prova. Bom senso. O bom senso é uma das armas mais importantes para um bom concurseiro, para uma pessoa que está se preparando para um concurso importante como esse da ESA. Então, vamos lá. Dessa maneira, um possível valor para a coordenada do ponto P será... Então, o que é que nós vamos fazer aqui? O que é que eu posso dizer? Eu posso entender que isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. E é um triângulo retângulo. E eu sei que essa medida tem que ser igual a essa. Essa distância, que eu vou chamar de D, é igual a essa distância, que eu também vou chamar de D. Quanto é esse cateto daqui para cá? 16 menos K. Concorda comigo? Ó? Porque o X aqui desse ponto Q é 16. Então é o 16, 0. Então é o ponto Q que está aqui, essa distância é 16 menos o K. Essa distância aqui, dessa altura, é K menos 2. E essa medida é a distância D. Pedro, e quanto é essa distância aqui também D? É igual a K. Ah, Pedro, ó, ele diz que essa medida é a distância daqui para cá. E essa distânciazinha daqui para cá é justamente esse K. É exatamente essa medida K. Então eu posso dizer que essa medida aqui vale K. Mas como essa distância de P para Q é igual, então aqui também é o quê? K. Então é só agora aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos lá. O que vai acontecer? Eu tenho que K ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, que é o K menos 2, K menos 2 ao quadrado, mais 16 menos K ao quadrado, tá bom? Então eu tenho aqui quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado segundo, que vai ser 4. Mais, aí 16 ao quadrado, 256, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 32K. Mais o quadrado do segundo, K ao quadrado. Bom, aqui eu vou ter que esse K ao quadrado vai cancelar com o K ao quadrado aqui. E eu terei a seguinte situação. Olha só. K ao quadrado menos 36K mais 260 é igual
a 0, tá bom? É igual a 0. Bom, aqui eu vou aplicar aquela técnicazinha da soma e do produto. Dois números em que a soma das raízes dá menos b sobre a, 36, e o produto dá c sobre a, que no caso, c sobre a, 260. Então, quais são dois números em que eu somo e dá 36 e eu multiplico e dá 260? Esses números seriam quem? 10 e 26. Note que 10 mais 26 dá 36 e 10 vezes 26, 260. Então a resposta do K, ou ele é 10 ou ele é 26. Mas ele disse um possível valor. E o 26 não é possível de acordo com esse desenho, ó. Porque de acordo com esse desenho, note que o Q é o ponto 16, 0. Então esse pontinho bem aqui não tem a menor dúvida. Esse ponto não vai ser 26. Esse ponto aqui é um número menor que 16. Então esse K é um número menor entre 0 e 16, que é a resposta qual? 10. Item B de bola é o ponto 18. Observe que quando o K for 10, se eu substituir na equação aqui, realmente se o K for igual a 10, 10 menos 2, 8. Portanto, o ponto que nós estamos falando é o ponto 18. Muito bacana essa questão com nível alto, uma questãozinha muito bonita de geometria analítica. Show de bola? Então é isso aí, valeu demais, até o próximo encontro, tamo junto sempre para o alto e avante.